Olá, minha história é curta, mas apesar disso me deixou com traumas por vários anos. Quando estava fazendo meu serviço, eu era assistente do médico legista de um hospital. Eu não tinha nenhuma experiência de trabalho, mas não acreditava em coisas paranormais ou algo do tipo. Meu turno era à noite, e um colega que também havia feito seu serviço no mesmo lugar me disse que muitas coisas estranhas aconteciam à noite, mas que eu não deveria me assustar, que eu deveria apenas ignorar e continuar com meu trabalho. Eu era um pouco cético, então não dei muita atenção. Uma noite, o médico me pediu para ir checar a câmara fria, para confirmar o número de corpos que havia lá. Caminhei pelo longo corredor que levava àquela sala. Algumas luzes não funcionavam, então sim, parece clichê, mas estava um pouco escuro. É um hospital do governo, então você pode imaginar como as coisas eram. Entrei na sala e comecei a contar os corpos, mas de repente vi pelo canto do olho como um deles, coberto com um lençol, parecia ter virado a cabeça. Eu me virei muito rápido e meu coração começou a bater forte. Caminhei em direção ao corpo e o descobri. E com certeza, sua cabeça estava apontando para onde eu estava. Senti um frio por todo o corpo, mas tentei me acalmar e continuar com o meu trabalho. Cobri o corpo novamente e continuei o que estava fazendo. Tudo estava silencioso, quando pude ouvir claramente um choro masculino de partir o coração, vindo daquela mesma sala. Eu nem precisei me virar para imaginar o que havia acontecido. Não passou nenhum segundo quando saí correndo de lá o mais rápido que pude. Consegui chegar à sala onde estava o médico. Eu estava pálido e aterrorizado, nem conseguia falar. Para ser honesto, eu não queria contar nada ao médico, embora em seu silêncio eu pudesse entender que ele sabia que algo havia acontecido e que não era a primeira vez que eu via aquela expressão. Eu só queria que amanhecesse para sair de lá e, para ser sincero, não queria voltar. Mas sim, eu tinha que fazer isso, pois era necessário para poder terminar meu serviço. Durante os meses seguintes, muitas coisas aconteceram novamente. Mas vou deixar isso para outra história. Meu nome é Arturo e quero compartilhar minha história com você. Sou médico legista há 10 anos. Trabalhei em diferentes morgues ao longo da minha profissão. Então já é uma rotina diária para mim ver todos os tipos de cadáveres e trabalhar com eles de madrugada, que é quando meus turnos geralmente são. Mas quando fui trabalhar naquela morgue, tudo foi diferente. Eu estava trabalhando no turno da noite junto com outro colega. Uma noite, estávamos trabalhando como de costume, quando tarde da noite chegou o cadáver de uma senhora idosa em estado de decomposição. Os responsáveis por recolher os corpos nos disseram que ela era uma senhora solitária, que não tinha família e que foram os vizinhos que perceberam que ela havia morrido, devido ao cheiro fétido que vinha de sua casa. Procedemos com a autópsia e os procedimentos legais, e quando terminamos, colocamos ela na câmara fria. Depois disso, meu parceiro e eu fizemos uma pausa. Estávamos conversando quando, por alguma razão, o ambiente começou a ficar muito pesado. Ele e eu começamos a nos sentir mal, como se estivéssemos angustiados, e ambos concordamos na mesma coisa, que algo não estava certo. Estávamos terminando nosso café, quando de repente ouvimos uma porta se abrir. O som veio das câmaras frias. O rangido daquelas portas era inconfundível. Ele e eu nos olhamos e ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele me perguntou se aquela porta era da câmara fria, ao que eu respondi que sim, e fomos verificar. Imediatamente fomos ver o que havia acontecido, e quando chegamos, vimos que a única porta que estava aberta era a da senhora idosa. Ele me perguntou com certa preocupação se eu tinha fechado a porta corretamente, ao que eu respondi que sim, que eu até havia colocado o cadeado, não havia como ela se abrir sozinha. Eu queria dizer que não, mas ele já estava muito nervoso, pois tinha começado a trabalhar como médico legista recentemente. A verdade é que eu também estava um pouco tenso, pois algo semelhante nunca havia acontecido comigo em nenhuma morgue, e eu não acreditava em coisas paranormais, mas estando lá, tudo era muito diferente.
Não consigo explicar como o ambiente estava pesado, e ainda mais com o que havia acabado de acontecer. Mas eu não queria assustar ainda mais meu colega, então disse para ele não se preocupar, que certamente aquela porta já não funcionava direito por ser muito velha. Tentei não dar muita importância e continuamos trabalhando. Fechei a porta novamente onde estava o corpo da velha e saímos de lá. À medida que as horas passavam, ele foi ao banheiro quando de repente ouvi ele gritar meu nome. Corri para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no banheiro, ele estava olhando para os banheiros com uma expressão de terror que eu nunca tinha visto antes. Perguntei o que havia acontecido e ele respondeu: a velha, apenas a velha, apontando para um banheiro. Ele mal conseguia falar. Estava em um estado de choque. Perguntei de quem ele estava falando. Qual velha? Ele disse que era a que havia chegado naquela noite. Ele a viu enquanto estava lavando as mãos. Ele a viu no reflexo do espelho. Ela estava observando ele da porta daquele banheiro. Eu não sabia o que pensar. A única coisa que pude fazer foi tentar acalmá-lo, porque ele estava muito abalado com o que havia acontecido há pouco. Aquela velha já estava morta. Sabemos que é impossível ela sequer se mover. Mas ele continuava olhando para aquele banheiro assustado e jurava que a tinha visto. Era o mesmo rosto dela, com um olho preto, exatamente como ela havia chegado. Me senti muito mal por causa de como ele estava. Disse para ele tirar a noite de folga, para não se preocupar. Eu iria cobrir ele enquanto ele descansava. Ele concordou, mas antes de sair, ele me pediu para ter muito cuidado, que ele tinha certeza do que havia visto. A verdade é que eu estava um pouco assustado, porque pude ver o medo em seus olhos, mas eu tinha que voltar ao trabalho, porque outros corpos haviam chegado. Aproximadamente 1 hora se passou enquanto eu fazia outra autópsia, quando as luzes começaram a piscar, e em questão de segundos a luz se apagou completamente. Liguei a lanterna do meu telefone e fui até onde estavam os fusíveis, mas ao virar no corredor, lá estava ela. A velha estava no corredor sentada em uma das macas. Ela não se movia. Estava apenas lá, me observando, e soltou uma risada tão sinistra que me dá arrepios toda vez que me lembro. Minha única reação foi me virar e correr, e então a luz voltou. Parei, e me virei novamente. A velha não estava mais lá. Era como se ela nunca tivesse estado lá. Eu não queria continuar lá. Então liguei para o médico, que era o dono daquela morgue, e contei o que havia acontecido conosco e que eu iria sair do local. Ele chegou imediatamente. Eu estava esperando do lado de fora porque não queria continuar lá dentro sozinho. Ele perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, mas obviamente não estava, e eu não conseguia continuar trabalhando. Então fomos verificar o que estava acontecendo. Entramos e fomos até onde estava o corpo da velha, e lá estava ele, exatamente onde eu tinha deixado, como se nada tivesse acontecido. O médico me deixou sair e ele ficou no meu lugar. Na noite seguinte, quando cheguei ao local, o médico me disse que coisas também haviam acontecido com ele, e que ele podia ouvir risadas de uma mulher vindo da sala. Então ele pessoalmente foi até a casa da velha para perguntar aos vizinhos se ela não tinha família, alguém que pudesse reclamar o corpo dela para poder tirá-la da morgue. Quando ele falou com as pessoas, descobriu o que estava acontecendo. Eles disseram que a velha não tinha família, amigos ou ninguém que a visitasse. Ninguém queria se aproximar dela, pois ela era uma bruxa. Ela se dedicava à magia negra. E sempre se ouviam gritos em sua casa à noite e cheiros desagradáveis saíam de lá quase todas as noites. Diziam que ela torturava animais, e as crianças do bairro diziam que a velha estava sempre espionando, enquanto eles jogavam futebol na rua, que uma vez ela até tentou levar uma menina de 5 anos, mas o irmão mais velho dela viu e afastou a velha, e levou a irmãzinha dele. Os pais da menina nunca fizeram nada por medo dela, pois era sabido que, graças à sua bruxaria, pessoas que se envolveram com ela morreram. Ela era uma pessoa muito má e sombria. Só de passar em frente à casa dela, já se podia sentir aquela sensação de más vibrações e angústia,
Algo que não parecia bom, disse o vizinho. Ela também me disse que era melhor cremar o corpo, que ninguém iria reclamar, e que se a enterrassem na vala comum, ela voltaria, porque havia feito um pacto com o diabo, vendendo sua alma para ele. Então tínhamos que cremá-la antes que fosse tarde demais e algo muito ruim acontecesse dentro da morgue. Então, naquela mesma noite, a velha foi cremada e nunca mais experimentamos aquela sensação de medo, angústia e energia ruim na morgue. Trabalhei lá por mais 5 anos e tal evento nunca mais ocorreu, mas é, sem dúvida, algo que deixou uma marca em mim. Aquela velha me fez perceber o mal que pode existir nas pessoas, mesmo após a morte. Meu nome é Fátima. Sou médica legista há alguns anos. Ao longo da minha carreira, vivi algumas situações na morgue, porque é verdade que muitas coisas acontecem lá. É muito comum, pois muitas vítimas morrem de forma muito trágica e repentina. E acredito que almas que morrem dessa forma não conseguem descansar em paz. Então ficam por aqui, pairando entre nós. Sei que, sendo médica, eu não deveria acreditar nessas coisas, me apegando mais à ciência e ao que tem uma explicação. Mas há muitas coisas que passei nesses lugares que me fazem acreditar que existe algo além da nossa compreensão e que não tem explicação. Esta história é uma das muitas que tenho para contar. Eu trabalhava sozinha naquela morgue no turno da noite. Só havia o segurança e eu. Por volta das 2 da manhã, chegou o corpo de uma garota de 18 anos. Ela havia sido atropelada algumas horas antes. Preenchemos o registro e os paramédicos foram embora. Procedi a fazer a autópsia e não quero entrar em detalhes, mas ela tinha ferimentos graves por todo o corpo. Me senti muito mal pela garota. Depois disso, fui até o segurança para perguntar se ninguém havia chegado para reclamar o corpo, ao que ele respondeu que não, ninguém havia ligado também. Aproveitei para ir ao banheiro e ouvi ao longe que o segurança estava falando com alguém. Me apressei porque pensei que um parente havia chegado para reclamar o corpo da garota. Sequei as mãos e fui para a sala de espera, mas o segurança estava sozinho. Perguntei quem havia chegado. Ele me disse que uma garota entrou e disse que estava perdida, e perguntou se eu poderia ajudá-la a chegar em casa. Ela parecia desorientada, mas ele não podia sair do trabalho. Então apenas explicou onde ela poderia pegar um táxi para levá-la até a porta de sua casa, e ela foi embora. Eu não dei muita importância e voltei ao trabalho. Tudo estava normal como em qualquer outro dia. Eu estava preparando outros corpos para entregá-los às suas famílias, quando o corpo da garota que havia chegado há pouco caiu da maca, sem nenhuma explicação. Só ouvi o som do corpo batendo no chão. Para ser honesta, eu estava muito assustada, porque não havia ninguém ou nada que pudesse tê-la derrubado. Era impossível ela ter caído sozinha. Fui pedir ajuda ao segurança para colocá-la de volta na maca, pois não conseguia fazer isso sozinha. O segurança concordou e quando entramos na sala, ele viu a garota e ficou sem palavras. Ele não disse nada, mas pude ver o medo em seus olhos. Perguntei, o que houve? Ele me respondeu com uma voz muito trêmula, que aquela era a garota que veio pedir ajuda para levá-la para casa há alguns momentos atrás. Eu paralisei. Não sabia o que dizer a ele. Apenas uma coisa saiu da minha boca. Você tem certeza? Ele me disse que sim, que era ela, e ele tinha certeza absoluta. Ela até tinha a mesma tatuagem no braço direito. Era ela. Juntos, levantamos ela e a colocamos de volta na maca. Saímos daquela sala e só pudemos comentar que ela era uma alma perdida, que ainda não sabia o que havia acontecido com ela e que só queria voltar para casa. Naquele momento, mais do que medo, senti muita tristeza, porque ela era uma garota muito jovem que tiveram sua vida tirada. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. Convido vocês a se inscrever para ouvir mais conteúdos aterrorizantes. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muitos conteúdos estão por vir. Ajude-me a espalhar o medo. Sou Pesadelos Reais. Até a próxima história.